A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro dos Reis, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Deus eterno e Pai, todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 21. Manassés, o rei ímpio de Israel. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Hefzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel. Se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura dos bosques, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado a seus pais. Portanto, que somente tinha cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, o profeta, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizera os amorreus que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, porque fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais feitos de Manassés, tudo quanto fez e o seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon em Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Mesulemete, filha de Harus de Jutibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu aos ídolos, aos quais seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa, o reinado de Josias. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar.
Quanto aos demais atos de Amon que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias repara o templo. E sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou os escrivãos Sazã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as rachaduras da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, para comprar madeira, pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. E Uquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta disso, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Uquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Uda, a profetisa. Então foi o sacerdote Uquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que eu falei contra ele, contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à sua sepultura, e os seus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Capítulo 23. A reforma promovida por Josias. Então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém e de Jerusalém se reuniram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, também todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Então leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para que seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estava escrita naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou que o sumo sacerdote Uquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus. Então os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou o pó
pó deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até ao ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron. O desfez em pó e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam tendas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altares não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães não fermentado no meio de seus irmãos. Também profanou o Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moló. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. Esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares que estavam de fronte de Jerusalém, do lado direito do monte de Massite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Este altar derrubou juntamente com o altar queimado, o altar em pó, e desfez e queimou o ídolo do bosque. E vindo-se Josias viu sepulturas que estavam ali no monte, então mandou tirar os ossos de sepultura e os queimou sobre aquele altar. Assim profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizara o homem de Deus quando anunciou essas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altares que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor. Assim lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altares que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, feiticeiros e terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças. Conforme toda a lei de Moisés, também depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se derramou do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também
a casa de que disse, estará ali o meu nome. Ora, os demais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei de Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias saiu contra ele. Porém Neco matou em Megido, e seus servos num carro o levaram morto em Megido e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram na sua sepultura. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, ungiram-no e fizeram-no rei em lugar do seu pai. O reinado de Joacás em Judá. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Porém Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à nação uma pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O reinado de Jeoiaquim em Judá. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, cujo, em lugar de seu pai Josias, ele mudou o nome em Jeoiaquim. Porém Joacás levou consigo para o Egito, onde morreu. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Também avaliou a terra para dar esse dinheiro conforme mandato de Faraó, e cada um segundo a sua avaliação. Segundo prata, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para dar ao Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Roma, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez seus pais. Capítulo 24. Nos seus dias veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jeoaquim, filho, ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-as contra Judá para a destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos os profetas. E na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá, para afastar de sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, os demais dos atos de Joaquim, e tudo quanto porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Joaquim dormiu com seus pais. Joaquim, seu filho reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. O reinado de Joaquim em Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Neusa, filha de Faraó, filha de Eunatã de Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo vieram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam sitiados. Então saiu Joaquim, rei de Judá, e se entregou ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. Então o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º do reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e quebrou todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E aprisionou todos os habitantes de Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valiosos, 10.000 presos ao todo. Levou também os carpinteiros, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim levou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos e os poderosos da terra. Levou presos de Jerusalém a Babilônia, e todos os homens importantes, até 7.000 carpinteiros e ferreiros, até 1.000. Também todos os homens destros na guerra, e o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar. Ele mudou o nome para Zedequias. O reinado de Zedequias em Judá. E tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ora, o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Porém assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até o rejeitar de diante de sua presença. Então Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia.
Capítulo 25. Sucedeu que, do 9º ano do seu reinado, no mês 10º aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todos os seus exércitos, e se acampou contra ela e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então se fez uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla. Foi-lhe pronunciada a sua sentença, e os filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos. Vazaram os olhos de Zedequias, o ataram com duras cadeias de bronze e o levaram a Babilônia. A destruição do templo de Jerusalém. E no 5º mês do 7º dia do mês, este era o 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jesus, e queimou a casa do Senhor e a todo o rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. A deposição para a Babilônia. E o restante do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que renderam o rei de Babilônia, e o restante da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases do mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeias, os pés, também os bases, o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras, as pás, os apagadores, os perfumadores e todos os vasos cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, o que era de ouro puro em ouro e o que era de prata em prata. E as duas colunas do mar, as bases de Salomão, fizeram para a casa do Senhor de cobre. Todos estes vasos, também um peso que não podia ser calculado. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre de 3 côvados. Também a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda aprisionou Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e 3 guardas da umbral da porta. E da cidade levou um pouco que tinha cargos dos homens de guerra, 5 homens dos que estavam na presença do rei, e se acharam a cidade, como também os escrivãos mortos do exército que registrava o povo da terra para a guerra, mais 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tampouco os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim falou Judá, foi levado preso para fora da cidade. Porém, o povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por chefe a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães do exército, eles e os seus homens que o rei de Babilônia pusera Gedalias por chefe, fizeram medalhas em Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Jonã, filho de Careás, Simarias, filho de Samate, o Neutofatita, e Jazanias, Seraías, filho de Tanumete, o Neutofatita, e Jazanias, filho do Macatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais teus servos dos caldeus, ficai na terra, enviai ao rei Babilônia, e bem vos será. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Israel, filho de Netanias, o filho de Elisama, da terra da descendência do rei, e fez também com ele entrar. Então feriram a Gedalias, e ele morreu. Feriram também aos judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, para também os capitães
dos exércitos e que foram ao Egito, porque temiam os caldeus. A libertação de Joaquim. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, e viu Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-a da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as roupas de prisão e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei que lhe foi dado, subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus, eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor. Abençoa todos que estiveram nesse canal, ouvindo a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livre-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, irmão, a cada um que esteve nesse canal ouvindo a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.